Pessoal, shalom, bom dia, graças e paz a todos, né? Estou aqui para tirar uma dúvida, né? Nós tivemos uma aula agora dia 2, né? Com os alunos aí da Caminho de Sião sobre é, restauração e judaísmo com o Rabino Mateus, né? Ele trouxe uma revelação muito importante sobre Mateus capítulo 16, né? Sobre o paralelismo que Jesus faz aqui com Isaías 51. E foi uma revelação que as pessoas ficaram impactadas, né? Mas alguns não entenderam. E eu vou simplificar aqui uma perspectiva bem interessante, porque existe uma polêmica sobre esse texto, dizendo que alguns falam que Pedro é a pedra, e a pedra não é Pedro, é Jesus. Eu vou tirar o texto aqui, fazer a exegese aqui em grego para vocês entenderem a revelação fantástica que o Rabino trouxe para vocês aqui, que muitos não entenderam, tá? Aqui no capítulo 16, né, nós observamos que Jesus faz as suas curas, os seus milagres, né? Ele traz o seu sinal de como que Messias. Alguns vão identificar, vão falar que ele era Jeremias, Isaías, Elias, né? E aqui Pedro, através do Espírito, tem a revelação que Jesus seria ungido, né, o Messias. E aqui no verso 17, Jesus fala assim que não foi carne nem sangue que o revelou, mas sim o Pai que está no céu. E aqui no verso 18, tá? Ele vai trazer uma questão bem interessante que eu quero ler em grego para vocês aqui, ó. Kago de soi lego. Mas também vos digo, né? Isso Jesus falando. Roti que, roti su que tu és Petros. Quando Jesus fala que Jesus é Pedro, em grego é Petros, Petros em grego significa pedrinha ou então fragmento de uma pedra, né? E por que o Rabino Mateus falou que seria um paralelismo, um quiasmos, né? De Isaías 51? Porque ali você vê no verso 1 de Isaías 51, dizendo que Israel seria escavada da rocha. E quando você escava a rocha, você tem o quê? Petros, né? Pedregulhos, pedrinha, né? Então, ou seja, aqui fala que Pedro é Petras, é pedrinha, né? É pedregulho ou pedrinha. Que tu é Petros. Caiepi, e sob taute, sobre esta tem Petra. Aqui temos a palavra Petra, mas não é Petra de pedrinha ou pedregulho. Aqui seria pedra no sentido de pedra sem ser pedrinha ou fragmento. Então, ou seja, aqui Jesus está se referindo a Israel, tá? E está se referindo a si mesmo, ou seja, seria um paralelismo, um quiasmo que ele fez ali com Isaías 51. Por quê? Porque Israel seria a pedra, né? A pedra revelada por Abraão. E ele, como Messias, revela, né, a pedra a Pedro também, né? Que tu és pedra. Oiko do meso. E sobre essa pedra ele fala edificarei. A palavra edificarei aqui, edificarei, temos aqui edificarei a minha. Edificar aqui no sentido de propriedade. Edificarei, né, a minha ten ecclesia, a minha igreja, né? Então, ou seja, sobre essa pedra, Israel, edificarei a minha congregação, ou seja, a minha propriedade edificarei sobre essa pedra. A palavra oikidomeso, aqui em grego, vem de oikos, que significa literalmente propriedade, tá? Família, tá? É bem interessante. A minha família. Edificarei a minha igreja no sentido de família. Cai, pulai, e as portas. Adu, do Hades. Aqui a adu está na forma possessiva, na forma genitiva, né? Possessiva aqui em grego. Minha, né? É, Hades, na sua Bíblia está inferno, né? Mas a palavra Hades aqui, adu, significa da sepultura, tá? O não, catisco sussim, catisco sussim,
não prevalecerão contra autu estas, aliás, autes estas, né? Então, ou seja, aqui Jesus fala que as portas, né, não prevalecerão contra estas, né? Então é bem importante vocês entenderem aqui porque ao mesmo tempo que ele fala dele mesmo, tá? Ele fala de Israel, a qual ele representa em totalidade, tá? Israel pode ter falhado no sentido profético, né, de ser sacerdócio entre as nações, mas Cristo, como pedra viva e pedra angular, não falharia, e ele seria aquela pedra angular que daria sustentabilidade na primeira coluna, que é a Torá, e na segunda coluna, que é os profetas. Ele manteria de pé, ele seria o epílogo, a conclusão de um prólogo e de uma narrativa que ficará feita pelos profetas ali, tá? Então é muito importante observar essas perspectivas, irmãos, para que vocês entendam o que o Rabino quis passar, porque aquela pedra que seria escavada ali seria o quê? Petros, pedrinha, pedras vivas, né? E essas pedras vivas serviriam do quê? De beitrua, de casa espiritual, né? É o que o apóstolo Pedro fala na sua epístola, no capítulo 2 ali. Ele chama aqueles que estariam em Cristo de pedras vivas, né? Tissur Raim, né? Que significa pedras vivas, né? E essas pedras vivas seriam o quê? Seria literalmente beitrua, né? Ou casa espiritual, né? Para outras pessoas, tá? Então é muito importante vocês entenderem essas perspectivas para que vocês entendam o que o Mateus quis passar ali na sua aula, tá? Quando ele trouxe a perspectiva de Israel, né? E também trouxe a perspectiva do que seria Israel, do que Israel estava ali, qual que seria o propósito de Israel, né, irmãos? Então é muito importante isso, tá ok? Que Deus abençoe a todos.